Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, domingo, dia do Senhor, a nossa igreja celebra com alegria a solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos. Por isso, o evangelho que nós temos hoje é o evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 19. Neste evangelho, nós percebemos que Jesus vai à região de Cesareia de Filipe e pergunta aos discípulos: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí nós percebemos que quando Jesus faz essa pergunta, existem várias respostas. Alguns dizem que tu és o João Batista, ou Elias, ou Jeremias, ou qualquer um dos outros profetas. E Jesus volta-se para os seus discípulos e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, como sempre, toma a palavra, a iniciativa e diz: tu és o Filho de Deus vivo. E Jesus, percebendo ali a iniciativa de Pedro e a clareza da fé dele naquele instante, Jesus diz: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou, mas o próprio Deus que te revela isso. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e é sobre esta pedra que irei construir a igreja. E as forças do mal jamais terão poder sobre ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Olha só. Pedro, que é ali constituído o primeiro papa da nossa igreja. Aquele que mesmo posteriormente tendo negado o Senhor, mas ele cai no arrependimento. Ele reconhece a sua fraqueza. E, posteriormente, lança-se como apóstolo, como aquele que vai ser fundamental para que a igreja de Cristo, ela cresça, ela possa se constituir. E é justamente nessa igreja, essa igreja que teve a participação, Pedro como pedra, que depois nós temos a conversão de São Paulo. São Paulo que deixa de ser um perseguidor e passa a ser o perseguido. Perseguido porque teve um encontro pessoal com Jesus. Mesmo não estando com Jesus, quando ele peregrinou neste mundo, ele se encontrou com Jesus ressuscitado, que disse: por que me persegues, Saulo? Por que me persegues? E aí, depois desse diálogo, Paulo torna-se aquele que vai aos confins da terra para levar a boa nova de nosso Senhor. Que São Pedro, que São Paulo nos ajude a ter fé, nos ajude a ser igreja, nos ajude em nossa conversão, que nós deixemos de lado já imediatamente toda falta de fé, todo pecado que ainda nos atrapalha de enxergar o verdadeiro caminho a seguir. Que nós sejamos sim também, quem sabe, convertidos, aqueles que levam a palavra aos confins da terra. Que nós sejamos pedras que fazem com que essa igreja cresça a cada dia. A partir do nosso testemunho, a partir da nossa ação evangelizadora. Por isso vamos rezar juntos. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar
São Pedro e São Paulo. Concedei à vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe.